Salve, salve pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos aqui para mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 11/5, vou fazer o fechamento de mercado bem rápido, porque eu tenho que sair agora e não. E deixem passar aí hoje o barulho da minha gata. Minha gata miando aí hoje tá me deixando maluco aqui em casa, beleza? Então nós vamos começar agora pelo Nasdaq, né? Hoje, se você parasse e falar, me define como que foi o seu dia hoje no Nasdaq, só tive duas únicas operações do mercado lateral. Ficou bem parado mesmo, beleza? Vamos no começo do dia aqui, você consegue... Ó, minha gata. Que foi, Ravenna? Olha só, começo do dia, mercado levemente parado, como sempre, né, no horário de madrugada. E depois disso, o que nós tivemos? A abertura do mercado foi mais ou menos nessa região aqui, pronto. O mercado abriu, cadê? Se eu não me engano, foi nessa região aqui que o mercado veio abrir, tá? Aí você consegue ver a briga do mercado normalmente, né? Quando ele abre, ele faz isso. Mas beleza. Logo após ele fazer isso, ele veio aqui, ó, fez um movimento de queda, subiu novamente, tentou romper topo, não conseguiu, deixou bastante defesa. Deixa eu diminuir essa marcação aqui. Nessa tentativa aqui dele romper esse topo, ele não conseguiu e deixou bastante defesa. Nessa que ele deixou bastante defesa, o preço aqui confirmou a continuidade desse movimento de queda, né? Formando um pivô de baixo, sem desconsiderar a sombra. Vamos colocar um tempo gráfico menor para você conseguir ver o gatilho de entrada. Cadê? Aqui, pronto. O gatilho de entrada foi justamente esse aqui, ó. Um pouco desalinhado com as médias, né? Um pouco não, totalmente, né? Mas ficou no sentido do price action. Esse candle e esse candle você conseguiria estar confirmando, até porque aqui faz meio que uma espécie de um pivôzinho de baixa dentro do movimento macro aqui de 5 minutos, né? Dentro dos 5 minutos você não vê esse movimento, porém ele estaria fazendo esse movimento aqui nos 3 e nos 2 minutos, né? Ou seja, você estaria fazendo o espelhamento deste movimento aqui para baixo, né? Então, se eu pegar a FIB e colocar nesse topo isolado, mais esse fundo aqui e jogar aqui para baixo, ó, olha onde o preço cravou, literalmente, matematicamente, aqui no primeiro alvo, sem contar que tinha uma média de 500 passando aqui, segurando o preço, né? Logo após ele já entregar o primeiro alvo, já deixou essa baita defesa. Vamos olhar no tempo gráfico menor aqui. Olha só, não, 3 não, no 2, pronto. Em 2 minutos, você já conseguiria ver essa baita defesa aqui. Isso aqui é um dos três de compra, só que com candle muito caro, então não daria para poder estar entrando nem mesmo pelos 2 minutos. E era um horário perigoso, o mercado estava bastante errático. Porém, você conseguiria ver aqui pelos 3 minutos que o preço veio trabalhando, fazendo topos e fundos ascendentes. Beleza? Ele veio fazer esse movimento. Então, eu teria aqui como opção de espelhamento esse fundo com esse topo aqui. Se eu jogaria aqui para baixo, para cima, né? Aqui estaria nosso primeiro alvo, juntamente do topo que fez anteriormente. Então, aqui estaria o nosso primeiro alvo, beleza? Feito isso, o que o mercado fez? Ele veio aqui, né? Começou a reverter novamente e deu essa entrada. Essa entrada aqui eu consegui pegar. Eu fui o único trade no Nasdaq que eu fiz hoje. Eu entrei bem aqui, na metade desse candle. Porque você entrou? Porque quando eu uso bastante médias assim, acaba que me atrapalha às vezes. Porém, quando eu coloco somente uma média, eu vi aqui pelos 3 minutos, mais especificamente pelos 2, pronto. Mais especificamente pelos 2, eu vejo que o preço já havia rompido na média de 20, retornou e deixou esse candle de ignição aqui, né? Rompendo a média novamente para baixo. Então, se eu pego esse topo com esse fundo, jogo aqui para baixo e deu o primeiro alvo. Só que mais importante disso é que esse fundo aqui com esse topo, se eu trouxer para cá, olha onde justamente é a região de 61.8. O preço travou ali na hora.
na hora o preço já parou e já deixou uma defesa. Como o preço estava esticado, caberia uma compra aqui no risco, né? Mas também, como eu falei, a compra no risco tem um risco de tomar stop também. Então o preço, como chegou nessa região aqui muito esticado, ele já fez uma correção. Nessa correção, a minha carta vai me deixar maluco ainda. Nessa correção aqui, o preço rompeu a média de 20, voltou e deixou esse candle de ignição aqui pelos 2 minutos, né? Quando o preço faz isso, eu posso fazer o espelhamento desse fundo com esse topo aqui, ó. Pronto, o mercado parou aqui no dia, nessa região aqui do topo. E olha só, que onde é esse topo? Justamente no topo que o preço veio travando o dia todo, que também é o topo de outro dia aqui, ó. Pronto. Do topo do dia anterior, não, na verdade é de hoje mesmo. Esse topo aqui segurou bastante o preço e acabou segurando novamente, né? Preço que rompeu novamente a média de 20 para baixo, voltou com esse candle aqui, deu ignição ao movimento de queda. Vou pegar novamente esse movimento aqui, ó. Deixa eu tirar esse monte de... Olha só, e o bom é que quando o preço rompe essa média aqui, ele também rompe esse fundinho aqui, né? Volta para fazer um pullback. Esse pullback aqui deixa um candle de ignição. Então nós podemos fazer o espelhamento, 2 espelhamentos, né? Ou desse range lateral, que eu acho que seria mais viável, né? Ou desse pivôzinho de baixa que formou aqui. Pivôzinho de baixa, o preço acabou segurando bem aqui na região do primeiro alvo, beleza? Se eu projeto esse topo com esse fundo, aqui seria meu primeiro alvo, né? Segundo alvo aqui. Terceiro alvo não chegou a pagar. Bom, esse aqui foi o Nasdaq. Vamos ver aqui o Dow Jones. Dow Jones também no começo do dia, ele já iniciou esse movimento, esse baita movimento de queda. Não vou nem mostrar tanto lá atrás, porque o preço era o horário que a gente não estava operando. Mas o preço, na hora que o mercado já abriu, ele já abriu com essa queda aqui, ó. Pivotou e entregou o movimento de queda, beleza? Logo após isso, ele faz uma quebra de estrutura aqui nesse movimento de baixa, rompendo esse topinho prévio aqui. Então, quando ele rompe, ele faz uma quebra de estrutura, rompendo esse topo, rompe as médias, faz o retorno na média e deixa esse candle aqui. Esse candle é um candle de ignição ao movimento comprador. Então, se eu pegar esse fundinho, cadê esse fundo, com esse topo, jogar para cima, aqui seria meu primeiro alvo, segundo alvo. Percebe que o mercado, ele foi literalmente lá no segundo alvo, tranquilamente. Tranquilo. Que nossa entrada foi aqui, pronto. Pegamos o segundo alvo. E daí, logo após isso, o mercado ficou mastigando aqui nessa região, sem tomar direção, nem nada. Então, o que ele fez logo em seguida? Ele tomou uma direção aqui, rompeu esses fundos aqui, né? Após ele romper, ele retorna até a média, né? Retorna até as médias para poder trocar a polaridade e deixa esse candle de ignição aqui, beleza? Então, se eu fizer um espelhamento, né, pegar esse topinho aqui com esse fundo, aqui seria o meu primeiro alvo. O segundo alvo não chegou a ser atingido, foi quase atingido, né? E logo após ele já pegar o primeiro alvo, olha só isso que ele faz. Ele rompe a média novamente para cima, retorna para fazer um pivô. Esse pivô segurou em uma região de Fibo, né? Ele segurou aqui no 32. É uma região que eu não confio muito, eu não gosto muito quando o preço segura nessa região, mas foi onde o preço segurou, ancorou e deixou esse candle de ignição. Lembrando que esse candle de ignição aqui formou 1, 2, 3, 1, 2, 3 de compra, né? Então, se eu pegar esse mesmo fundo com esse topo aqui, jogar aqui para cima, aqui está o meu primeiro alvo, beleza? Esse aqui é o meu primeiro alvo.
mas o mercado americano é difícil. Não é difícil. Consegue ver que tem bastante oportunidade. Às vezes nós que fazemos a leitura errada, mas aqui você consegue ver, beleza? Feito isso, o mercado ele retornou de novo e olha só, ele deixou um rangezinho lateral, levemente lateral aqui. Então o preço rompe, dá um gatilho de venda, ele rompe esse range, retorna e deixa esse candle vendedor aqui. Isso aqui é um gatilho de venda. Só que deu stop. Esse gatilho de venda aqui deu stop nessa região. E nessa região, quando o mercado dá esse stop, ele gera um movimento aqui de fundo duplo, né? Onde tem esse fundinho bem pequenininho aqui, um pouco mais baixo que esse, levemente mais baixo, né? Pouca coisa que dá para perceber. Só que o preço, o mercado faz um movimento aqui, ó. Deixa eu pegar um movimento em W. Na hora em que ele rompe com esse mesmo candle, ele já faz um movimento de pullback, né? Então, o que eu faria? Espelhamento desse fundo com esse topo. Aqui estaria meu primeiro alvo, segundo alvo onde cravou o dia. Isso aqui é o Jones. Agora vamos para o S&P 500. O S&P 500 também abriu aqui nessa região, né? Foi a abertura do mercado. O mercado caiu reto, não deixou descanso, retornou até a média de 20 e deixou esse baita gatilho de venda. Pouco caro, 790 pontos, porém deixou esse gatilho de venda. Agora se eu pegar esse topo com esse fundo, jogar aqui para baixo, o preço quase pagou o alvo, quase, não chegou a tocar. Mas você também teria outro alvo para ser espelhado aqui, ó, nesse movimento de queda, que é esse movimento em A, né? Rompeu aqui, então aqui confirmou um pullback, beleza? Quando eu faço esse espelhamento em A, o que eu pego? Eu pego a FIBO, deixa eu organizar aqui ela, pega aqui, ó, esse topo aqui da FIBO com esse fundo e joga espelho para baixo. Aqui está nosso primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo não chegou a pagar, então o segundo alvo pagou e o preço ficou mastigando aqui nessa região, beleza? Quando o preço faz isso, o que ele faz? Ele simplesmente vem aqui, faz uma espécie de um fundo duplo, mais ou menos, meio boqueta, né? Rompe com essa região aqui. Na hora que ele rompe, ele vem aqui e dá uma ancorada na média, com um candlezinho bem pequenininho, bem baratinho. Dá para poder entrar comprado aqui nessa região. Não foi um gatilho tão bonito, mas chega a ser um gatilho de entrada. Ou seja, eu posso também pegar e fazer um espelhamento desse fundo com esse topo aqui, ó. Aqui é o primeiro alvo, segundo alvo. E olha só onde o preço crava. Ele para matematicamente aqui, beleza? Feito isso, o mercado veio estupiando, não sabia para onde iria, né? Ele rompeu as médias, voltou, deixou um gatilho de venda aqui embaixo também. Eu não entrei, não entraria também. Pego esse fundo, esse topo com esse fundo. Primeiro alvo foi atingido, o segundo alvo também. Consegue ver aqui, ó, matematicamente, o preço assim, costa e volta. Eu não peguei e não pegaria, beleza? Feito isso, o preço voltou novamente, né, a subir, rompendo. Você vê que é só a média de 20, então o preço rompe a média de 20, volta e deixa 1, 2, 3 de compra. Olha só isso, 1, 2, 3 ficou bonito. Tem que, vamos pensar, 1, 2, 3 ficou bonito. Então eu tenho que fazer o que? Esse fundo com esse topinho aqui, primeiro alvo atingido, segundo alvo não chegou a ser atingido ainda, beleza? Mercado já parou aqui e vamos ver agora, cadê o ouro? S&P 500, cadê o ouro? Aqui, pronto. Ouro, quando eu abri o mercado hoje, eu peguei uma venda aqui no ouro, muito boa por sinal. E que o mercado fez? Deixa eu aumentar aqui, pronto. O mercado ele simplesmente fez, eu peguei até um pouco atrasado, movimento de queda, ele fez um movimento em A aqui e fez um movimento pré-pullback do fundo, beleza? Nesse pré-pullback aqui, ele deixou esse candle de emissão aqui, deixou esses dois na verdade, só que esse aqui ficou mais convicto do movimento de queda, deixou o movimento de queda mais convicto, né?
Feito isso, o mercado entregou um movimento de queda, então teria que fazer o espelhamento desse fundo. Opa, peguei a ferramenta errada. Esse topo com esse. Opa, errado de novo. Esse topo aqui com esse fundo. Aqui seria o primeiro alvo e o segundo alvo não chegou a ser atingido. Temos também a possibilidade do espelhamento desse fundo com esse topo também. Né? Então, vamos pegar aqui ó, esse fundo com esse topo. Deixa eu jogar a fio para cá. Pronto. Esse fundo com esse topo com esse fundo. Primeiro alvo está aqui, segundo alvo aqui. Terceiro não chegou a ser atingido. Porém, nessa região, algo que é muito importante, jogar um tempo de 20 minutos, dá para ver aqui, ó. Se eu pegar esse fundo aqui, ó, fundo do dia 18, com o topo do dia, sei lá, dia 3, dia 3, é dia 3, e traçar aqui para cá, pronto. Vamos jogar por 5 minutos. Olha onde o preço parou. Não, não, estava no 2, né? Vou mostrar no 2. Olha onde o preço parou. Ele parou aqui, ó. Essa região aqui era uma região de 61% macro. O preço parou aqui e já corrigiu, né? Então, ó, fez um fundinho duplo, voltou e veio trabalhando com topos e fundos ascendentes em cima da média, sem deixar gatilho muito claro assim de entrada, beleza? Porém, nos 5 minutos, ele deixou um gatilho de entrada bonito, que eu peguei também, só que eu não conduzi a operação toda porque eu tive que sair. Olha só, esse padrão de entrada aqui, 1, 2, 3 de compra, opa, deixa eu desmarcar aqui, ó, 1, 2, 3 de compra com preço esticado até com alvo na média. Aí, se eu não me engano, tem uma média de 9 passando bem aqui nessa região. Então você pode fazer, isso aqui é um scalper, né? Quando o preço estica bastante, você leva esse preço fazendo parcial aqui na média de 9 e logo depois você faz a parcial ou finaliza na média de 20, caso o mercado não entregue um padrão muito claro de reversão de tendência, né? Que ele vai subir. E daí o preço depois disso ficou parado, parou, estagnou e não deu direção mais nenhuma, né? Consegue ver aqui, ó, cadê? Ficou dentro do range, morreu o mercado aqui. Então ele deu um bom movimento explosivo no começo do dia, depois acabou, beleza? Então esse foi o fechamento de mercado de hoje. Se vocês quiserem que eu faça algum outro fechamento de algum outro ativo, é só dar um toque, beleza? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.